Pergunta 75. Nós trabalhamos o que exige o 8º mandamento, agora nós vamos falar o que proíbe o 8º mandamento. O 8º mandamento proíbe tudo o que impede ou pode impedir injustamente o aumento da riqueza ou do bem-estar, tanto nosso como do nosso próximo. Como assim? Eu posso impedir a minha prosperidade? Pode. Você pode impedir a sua prosperidade. A honestidade é ou deveria ser o lema do cristão. A riqueza adquirida pelo esforço honesto é abençoada por Deus, pois não está contaminada com o sangue do próximo, explorado ou iludido. Quando você ganha dinheiro nas costas do próximo, esse dinheiro é dinheiro de sangue. Tiago capítulo 5, verso 4. Tiago 5,4, Menísia. Vamos, Menísia, vamos. Vai, Menísia, cutuca ela, irmã. Tiago. Novo Testamento. Que é isso, coisa feia, Menísia. Então, o Tiago está falando sobre a condição de você reter o salário do funcionário seu para deixar para depois, para qualquer outra solução, mas eu vou ter que pagar essa conta, eu pago na terça, não tem problema. Tem problema. A menos que você não tenha, né, pastor? Se não tiver, não, você deveria ter. Mas se não tiver na hora, você pega um diazinho de jogo. Continua, aqui abriu essa condição, não? Aqui abriu essa condição? Aqui abriu essa condição de que se não tiver? Tem? Tem vírgula isso? Não? Ah, então não. Hã? A culpa é sua. A culpa é sua. A culpa é sua. Não faça o compromisso. Não faça o compromisso. Não, mas você tem que ter o recurso para pagar. Você tem que ter um fundo de caixa, que é o seu capital de giro, exatamente para as emergências. O problema é que se você, no momento de lucro, você queimou o seu dinheiro com um monte de coisa e você não fez o fundo de reserva, quando vem o vale, o que acontece é que você não tem o dinheiro. Aí você põe a culpa em Deus. Aí não é a culpa não é de Deus, é você. A culpa é você que não administrou. Entendeu? A culpa é sua que não administrou. É claro, você não tem o dinheiro, você vai chegar para o cara e falar, mas continua com o peso do pecado sobre as suas costas. Comércio na antiguidade. Na antiguidade, a economia era baseada na família. Todos os membros trabalhavam sem um salário individual e sem divisão legal do trabalho. A divisão do trabalho se fazia por tradição, sendo distribuída pelo chefe da família, sem contestação ou discussão. Todos os negócios eram realizados com base nos juramentos que eram públicos e perante testemunhas, normalmente nas portas da cidade, onde se juntavam os negociantes e o povo que servia de testemunha. Então, as empresas elas eram familiares. Todo o recurso que era levantado ali, ele era um recurso que era dividido de uma forma que o dono da casa, o chefe da casa determinava. Calma, Heloísa. Calminha. Vai descer de novo para a salinha, já volta, né? A divisão do trabalho se fazia a partir do cabeça. E aí as pessoas elas trabalhavam conforme a necessidade. Tá chegando, né? Não tá chegando não, vai demorar. Amarrado. Eu não falei daqui, eu falei daqui. É que minha visão é que é uma de águia, entendeu? Ó, a visão do homem, ó, é assim. A da águia é assim. Eu tô olhando para a Aisla. Tô olhando aqui, mas eu tô olhando para a Aisla. Gênesis 23, 17 e 18. Hein, Rayane, tinha um pastor nosso lá em São Paulo que quando ele olhava, lembra, pastor João? Ele olhava e falava assim, ô irmã, você vai ficar grávida. 23, 17 e 18. Assim? 23, 17 e 18. É. Lá, diz assim. Assim, o campo de Efron, que está em
Macpela, fronteiro, e a Marre, o campo, a caverna e todo o alvoredo que nele havia e todo o limite ao redor. Se confirmaram por posse de Abraão na presença dos filhos de Et, de todos que entravam pela porta da sua cidade. Não havia cartório. Era uma conversa que estavam dentro de um local específico, eles faziam um juramento, faziam um acerto, e aquilo ali era válido. Acabou. Os negócios com mercadorias eram feitos na base de troca. A palavra era escambo. Eu tenho uma galinha, entendeu? Eu quero um saco de milho que o Rainer tem, eu vou lá, dou a galinha, entendeu? Ele dá a quantidade de milho referente àquilo. O dinheiro somente era usado em viagens, situações de emergência e grandes negócios. Gênesis 23, 16. 23, 16. Tendo Abraão ouvido isso a Efron, pesou-lhe a prata de que lhes falara diante dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Então, os grandes negócios, as coisas extras eram feitas com dinheiro, o resto era feito na base da conversa e na troca. O cristão deve evitar a todo custo a compra e o comércio de artigos de baixa qualidade, contrabandeados, falsificados, pois isso também é roubo, direto ou indireto, e fere frontalmente o mandamento em questão. Uma coisa que sempre passa na cabeça: você baixar uma música, ela é piratear, é pecado? É roubo? Sim. Depende. Depende do contexto que você entende. Entendeu? E aí é o juízo de cada pessoa. Tem pessoas que entendem que se você faz uma música e alguém baixa aquela música para ouvir, você está roubando. Tem pessoas que pensam, se você baixa aquilo, mas você não comercializa aquilo, o problema está em você comercializar. E aí a decisão fica no seu coração. Não, eu dei o exemplo da música, não pode dizer qualquer coisa. Aplicado, Windows. Períodos importados, né? A gente usa muito períodos importados, igual você falou. Então, tudo vai entrar dentro disso aí que está sendo falado, né? Está comprando um produto sem nota fiscal, etc. Compra sem nota fiscal, você compra uma blusa da Lacoste, entendeu? Pneu da Lacoste, entendeu? Tá lá. Mas é isso, entendeu? Você tá comprando uma coisa, aí você tem que estabelecer o cristianismo no seu coração do que é e o que não é, tá? Você vai dar conta disso. Lesão ao próximo. O furto ou roubo pode se realizar de forma indireta. Nós já falamos. A empresa não paga corretamente o salário do direito do trabalhador ou não oferece condições, já falamos. O trabalhador deliberadamente não produz conforme o seu potencial e obrigação e leva a empresa a enfrentar situações difíceis. Funcionários trabalham bem. Quem é? Deu calor aí, irmã? As pessoas... Pera aí. Trabalhadores, eles trabalham com o total do seu potencial para a empresa? Nem sempre. A maioria não. E quando a pessoa não trabalha, ela está lesando. E o senhor está falando em relação a isso. Então, por exemplo, eu vejo o André lá com o caminhão e as pessoas estão rodando o caminhão. Se a pessoa ela dirigir aquele caminhão, e a gente vê isso demais em pessoas que trabalham com aplicativo, com carro alugado, ou entrega de Mercado Livre, o cara estraga o carro, você vê aquelas aceleradas, aquelas freadas, o cara sabe que está destruindo com o carro dele, ele não faz, mas ele faz com outro. Então, é algo que nós trabalhamos no contexto de Efésios capítulo 5, fazer tudo como ao Senhor. E no início do 8º mandamento, você sempre fazer aquilo como se fosse seu. Você faria aquilo como se fosse seu? Você agiria daquela forma? Se a empresa fosse sua, você gostaria que a pessoa ela trabalhasse daquele jeito que ela está trabalhando? Você tem direito a ir no banheiro, não é nada de escravidão, mas será que nós estamos realmente fazendo o nosso trabalho com qualidade, como ao Senhor? O trabalhador cristão deve justificar o seu salário, trabalhando com dedicação e firmeza, não acatando ordens absurdas, que nós já trabalhamos em Efésios 5 também, tudo tem um limite, tá? Que é o limite da palavra, seja dos seus padrões ou dos seus pares. Vimos assim que a instituição patronal que lesa seus funcionários
assim como os trabalhadores deliberadamente negligentes, eles quebram o 8º mandamento. E tanto eu tenho que cuidar dos meus funcionários para pagar o salário em dia, não é em dias, tá? Em dias está mais para comida, né? Que é em dívia, né? Não tem em dias, tá? É em dia, tá? Como também o funcionário tem que trabalhar de uma forma zelosa em relação ao seu trabalho. Roubar a si mesmo. Nós nos roubamos? Roubará. A pessoa pode roubar a si mesma e a sua família? Pode. Quando que eu roubo a mim e a minha família? Quando eu não uso os recursos que eu tenho com sabedoria. Quando eu jogo com aquele recurso. Quando eu uso para drogas, uso para bebida, com qualquer outra coisa que não seja as necessidades básicas. E a gente tem que entender que o princípio normal é: eu cuido do que é básico. Sua base está estabelecida? Está tudo certo? Aí você pode se preocupar com outro nível e outro fator. Se você se preocupa com o segundo estágio, você não está no celular ainda, né, filho? Ah, bom. Tô de olho, sabe que estou olhando aí no meio das cadeiras, né? Se ele entrar no zap aí, você cutuca, dá uma piscada aí, tá? Entendeu? Hã? Não pode, não? Não pode? Ai, que pena. Eu queria chamar atenção. Queima. Então você tem que entender que a nossa vida comercial e financeira ela tem que ser a primeira base. Você está vivendo aquilo? Não adianta você querer pular fatores, pular degraus. Porque se você pula, você faz mal feito. Então o que eu vejo muitas vezes com vocês é exatamente isso. Você não tem a condição de estar num segundo nível e você pula. Aí você quebra a cara. Aí você não só não volta para o primeiro, mas você cai no 0 de novo. Aí você vai começar tudo de novo. A pessoa pode roubar a si mesma e a sua família quebrando o 8º mandamento quando é preguiçoso. Nós temos que acordar cedo e dormir tarde. Desonesto. Descontrolado na administração dos seus bens. Isso é responsabilidade dos... De quem? Maridos, homens. É da esposa? A mulher tem que se preocupar com o pagamento do carro, pagamento do aluguel, pagamento do mercado. Viciada em bebida, sexo, drogas, jogos de azar. Provérbios capítulo 6, 9 a 11. Provérbios capítulo 6, versos 9 a 11. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar. O que é tosquenejar? Faz sim, você faz todo domingo à noite, cara. Essa você não esquece mais, hein? Vai lá. Você viu como Deus sabe todas as coisas? Tinha que ser Ele lendo, né? Vai lá. Um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Tá, e aí você fica querendo amarrar, repreender, o demônio, na verdade você não está tendo uma vida diligente. Acordar cedo e dormir tarde, você pode ficar nesse período todo e não fazer nada de bom, nada de proveitoso. O que você tem feito com o seu tempo? Entre no WhatsApp, entre lá nas configurações do teu iOS ou do teu Android e vê quanto tempo você está gastando com WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube. Vê lá. E aí depois você vai ver como que você está roubando a si mesmo. Tá? Roubar a Deus. Precisa falar do roubar a Deus, não? Precisa? Roubará o homem a Deus? O profeta Malaquias responde essa pergunta afirmativamente. O homem rouba a Deus quando nega os seus dízimos e ofertas, quando não dedica a ele o tempo necessário para adoração e para estudo bíblico. Opa! Não é só dinheiro. Quando você deixa de acordar cedo e ler as escrituras sagradas, você tem o seu tempo devocional e você deixa de orar, você está roubando a Deus. Tá nada, o povo é tudo cara de pau, entendeu? Deus é obrigado a levantar Daniel e Pedro, que não oravam e estão orando, porque o povo acha toda semana tem desculpa. E eu coloco na lista e chamo, a pessoa nem fala nada. Continuam roubando. O exemplo máximo do roubo a Deus será o homem da iniquidade. Ele é o pai daqueles que fazem isso. O homem da iniquidade. Ele é o exemplo maior. Nos últimos dias, a soberania de Deus será negada pela igreja. O poder de Deus será roubado.
e representado na terra pelo homem de iniquidade. Até lá, quem está fazendo isso é quem? Você. 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. A Vânia reclamou que estava muito light. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4. A Vânia reclamou que estava muito light, aí eu tenho que dar uma engrossada, senão ela falou que não vem mais. Vamos lá, 2 Tessalonicenses 2, 3, 4. Daniel, voz alta, hein, Daniel? Fica em pé aí para você ficar mais alta a sua voz. Ninguém de modo vos engane. Não. Porque isso não acontecerá nem que Gente, 2 Epístola aos Tessalonicenses. Ele está falando palavras. Calma, tá assim, tá todo mundo. A que não vos demovais Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não vai. 2 Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, Capítulo 2, 10 3 e 4. Ah, eu estou no 2. Vai. Ah, ninguém de modo eu não erro, hein? modo vos engane, porque isso não acontecerá sem primeiro que venha a vós Apostasia. apostasia e sem revelado homem da inimidade ou filho da perdição, o qual se põe e se levanta contra o que se chama Deus ou objeto, ao ponto de assentar-se no Santuário. de Deus, ocupando-se como se fosse Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha apostasia. O que é apostasia? Abandono da fé, frieza de coração. E seja revelado o homem de iniquidade. Quem é o homem de iniquidade? É o filho de quem? Do cão. É o filho do bode, filho de Satanás. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, que é o que nós estamos vivendo hoje. As pessoas, elas estão negando a condição divina de Deus. Roubando a palavra, já falei, a condição do pastor, que prega a palavra segundo o seu próprio coração, e não segundo o que as escrituras estão dizendo. Eu não tenho que dizer o que você quer, o que você pensa, o que você deseja. Eu não tenho que fazer a campanha para te agradar. Eu não tenho que falar aquilo que te agrada. Eu tenho que falar aquilo que a palavra de Deus diz. Então brinquei lá com a irmã Vânia, falou, a palavra está muito light. Se é o que a palavra está dizendo, é o que tem que ser falado. Se a palavra está exigindo que se fale alguma coisa com amor, ela vai ser falada com amor. E aquele princípio que você tem que entender que não tem piada, não tem nada em relação a isso. Nós temos que ser sérios. A palavra de Deus ela é para ser lida a sério, pregada a sério, feita de uma coisa muito séria. E aí isso cai primeiramente sobre a minha vida e também sobre os sacerdotes do lar. Como Deus vai encontrar Nicolas, Felipe, Paulo, Rainer, André e Vales diante do dia do Senhor? Como Deus vai encontrar? Entendeu? Deixa ele, tá? As pessoas, elas têm falado e feito dessa forma. Elas têm usado a palavra de Deus como subterfúgio para tudo menos ensinar. E dessa maneira o homem acaba roubando a Cristo. Porque quando eu puxo a glória para mim, eu estou querendo que eu seja endeusado e seja engrandecido. E aí quando você vê a igreja dizendo, vem que aqui que cura, aqui que salva, é o pastor que ora e que cura, é ele que faz,
ele está puxando a glória para ele em vez de sacrifício de Cristo. Ele quer receber a glória. Calvino lhe diz uma coisa bem interessante, que diz assim: de tal modo, os homens de Deus, de tal modo administrem a tudo como se tivessem de prestar conta de sua função a Deus, o juiz supremo. Se você tiver que se apresentar a Deus hoje, você vai se encontrar aprovado ou reprovado. Os ministros das igrejas, os sacerdotes do lar devem se devotar fielmente ao ministério da palavra, sem adulterar o ensino da salvação. Ao contrário, nós devemos transmitir ao povo de Deus de forma pura e incontaminada. Devemos instruir as pessoas não só pelo ensino, mas também pelo exemplo de vida. As pessoas têm que olhar para você e têm que ver em você um homem de Deus. E aqui é especificamente falando do homem, não é da mulher, é do homem. Você tem que ser o exemplo da sua casa. Se você for o exemplo da sua casa, toda a sua casa vai se amoldar a você. Enfim, exerçam a autoridade como bons pastores sobre as ovelhas que o Senhor concede. E isso vai ser cobrado da parte de Deus. Amém, queridos? Senhor, te louvamos mais uma vez por esse ensino. Te louvamos pelo teu amor e pela tua graça, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que o Senhor possa nos ensinar, Pai querido, a não sermos pessoas que roubamos a Deus, roubamos ao próximo, roubamos a nós mesmos. Nos abençoa, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.